Um líder que inspira é alguém que presta atenção nas pessoas, que são responsabilidade dele ou dela. Sim. Então, primeiro, é ter a consciência de que a liderança é sobre gente. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Cara e Coragem Podcast. Eu sou Fernanda Sack, criadora e fundadora desse canal, e como eu sempre digo aos novatos que estão aqui, estamos em todas as redes: LinkedIn, Instagram, TikTok e YouTube. Todos os episódios concentrados na Spotify e no YouTube. Então siga a gente ali que tem muito conteúdo bom. O episódio sempre é gravado com alguém que eu já tenho um afeto. E hoje não é diferente. Eu recebo porque eu considero como uma amiga, uma profissional que sempre, ao longo da minha carreira, me impactou positivamente e hoje ainda mais, porque hoje eu estou na casa dela e a gente vai falar sobre isso. Ela, Simone Maia, que é diretora regional da LHH, com mais de 20 anos de experiência em gestão de talentos e desenvolvimento organizacional. Ao longo da sua trajetória, tem liderado a expansão e o fortalecimento da atuação da LHH na região Centro-Oeste, implementando programas estratégicos de transição de carreira, desenvolvimento de lideranças e transformação organizacional, com uma combinação de visão estratégica em recursos humanos e excelência operacional. Ela é reconhecida por seu compromisso em potencializar pessoas, liderar equipes de alto desempenho e gerar impacto positivo nas organizações e nas carreiras dos profissionais que apoia. Vulgo eu, Simone, que delícia ter você aqui! Que Seja bem-vinda ao alegria! canal. Alegria, Fernanda, que coisa boa estar aqui com você. Quer dizer que você está na minha casa. Isso, eu tô na Muito sua casa. bom, E que coisa detalhe, viu? boa. Para quem não sabe, ela me apresentou essa casa. Várias indicações de Brasília. Então, tô Que super feliz de te bom. receber aqui, viu? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Alegria estar aqui com você no Cara e Coragem. Alegria poder compartilhar um pouco daquilo que a gente gosta, né? O olho Muito brilha, bom. você já sabe. O Sempre. papo flui. O Isso. grande desafio é a gente conseguir concentrar aqui tudo no tempo, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro conversando, Fica. né? Ficaremos concentradas no tempo. E aí eu costumo dizer aqui no episódio que eu já te conheço, mas eu queria muito que todos que estão nos assistindo, Uhum. quem é Simone Maia? Quem é Simone Maia? Simone Maia é uma mulher alegre com o que faz. Eu gosto muito do trabalho de gestão de pessoas, mas vai além, né? Então, sou uma mulher casada, tenho 2 filhos adultos, sou vó. O hobby principal, mais querido, é ser vovó, mas eu sou uma profissional de RH, de gestão de pessoas, de gestão de talentos, muito feliz. Eu comecei minha carreira como empreendedora, era novinha, tinha 22 anos por aí. Abri uma empresa, sou formada em relações internacionais. Então, quando eu abri essa empresa, foi na área de educação internacional. Então, eu comecei minha carreira como uma pequena empresária de uma empresa de intercâmbios. Tinha sede em São Paulo. A história vai se repetindo, né? Tinha sede em São Paulo e eu abri um escritório aqui em Brasília. A gente foi muito bem sucedido por 10 anos e depois a gente vendeu essa empresa numa virada de contexto, de mercado. E a gente vendeu essa empresa. Eu falei, o que eu vou fazer agora? E eu continuei trabalhando com relações internacionais, fui dar aula na universidade, num curso de relações internacionais, prestando algumas consultorias, mas eu já gostava muito de gestão de pessoas. Eu tinha feito um curso de gestão de pessoas, uma pós, aí fiz GV em gestão de pessoas, e eu cuidava, naquela época, o que a gente chamava de RH e qualidade, hoje seria gente e gestão, Sim, né? sim. Da minha própria empresa, que cresceu bastante. A gente deixou de ser franqueado, passou a ser franquia de uma outra marca. Tínhamos aí em torno de 120 funcionários. Foi bem divertido, bem bacana. E foi aí que eu aprendi que eu gostava de gente. Foi aí que eu descobri, aprendi do que eu gostava. Então, o ramo era de educação internacional, Fernanda. Mas a minha atividade dentro da empresa já era gestão de pessoas lá desde os meus 20 e meios, 20 e tantos anos. Vendendo essa empresa, eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou oferecer treinamento para as pessoas que eu conheço. Assim que eu comecei a consultoria. E fui Olha. crescendo em consultoria, aprendendo coisas novas, mas comecei em desenvolvimento, que é o que eu mais faço hoje.
né? Mas no meio dessa carreira de consultoria, sempre tem um cliente que fala assim: você não quer ficar um pouquinho aqui? Isso acontece com os consultores, né? E eu, depois de um convite incrível, eu falei: não, obrigada, eu não vou e eu não quero, eu gosto de ser consultoria, eu gosto muito de ser consultora. Então, isso é uma coisa importante sobre mim, eu gosto muito da consultoria. Mas foi um projeto muito legal, foi um projeto incrível que me conquistou e eu acabei ficando 4 anos como executiva. Então, na minha carreira, eu tenho a experiência como empreendedora, eu tenho experiência como consultora e tenho experiência como executiva. Acredito que é isso que me traz uma visão mais ampla da conexão entre as pessoas e os resultados que elas geram, né. Eu era dona do negócio quando eu comecei. Então, quando eu comecei trabalhando com RH, as pessoas precisavam dar resultado para elas e para a empresa que era minha. Então era muito claro a conexão, é muito clara a conexão. Então, um pouquinho de mim, né? Hoje eu moro em Brasília, já tive vida em 2 cidades, né? A gente se conheceu nessa época, Foi. quando a minha casa era em Brasília, mas eu vivia muito em São Paulo, porque morei lá como executiva 2 anos e meio, pouquinho tempo, mas quando voltei para Brasília, mantive a conexão com a LHH, aonde estou até hoje, né. Dirijo a Regional Centro-Oeste aqui em Brasília, totalmente conectada com São Paulo, com o mercado de São Paulo, né, e a gente teve a alegria de se conhecer lá, né, e Sim. depois você vindo para cá, isso ficou muito mais forte, mais próximo. Então, um pouquinho aí da minha trajetória de forma rápida. E você trouxe, Simone, essa quase que habilidade de transitar em diferentes modelos do que a gente chama de trabalho com gestão de pessoas, Uhum. tanto consultoria quanto do lado dentro de uma empresa. O que você destacaria, né? Quais são as grandes diferenças para quem pensa, vou ter uma consultoria, quero trabalhar como consultor, e fazer essa migração, principalmente de um mundo corporativo, para atuar já muito mais em um outro chapéu, né? As habilidades são bem distintas, né, bem distintas. Então, eu digo que dentro da empresa, a interdependência é uma virtude incrível. Então, dentro da empresa, como executivas e executivos, nós precisamos, eh, enxergar as conexões e trabalhar as conexões para fazermos as coisas acontecerem, né. Sim. Na consultoria, isso não é tão Explícito, relevante, né? e não é tão relevante, porque a consultoria, ela preconiza uma independência de pensamento, não de ação, Sim, né, mas uma independência de pensamento em relação àquilo que está sendo consultado, digamos assim. sim. Então a independência eu diria que é uma virtude necessária aos consultores, a independência de pensamento, a disciplina para estudar e manter essa independência de pensamento, né, e veja que, existe uma linha tênue entre essa independência de pensamento, de atuação, e talvez um isolamento, né, não é disso que eu estou tratando, eu estou Sim. falando de uma segurança que advém de uma visão sistêmica que é necessária na consultoria, tanto quanto na vida executiva, mas na consultoria você morre sem visão sistêmica. Morre, não consegue trabalhar, Sim. né, para diagnosticar, para identificar. Na empresa, nós temos pares, temos equipes, temos pessoas que nos ajudam, então são competências bem distintas. E eu fico aqui, a gente fala muito com o público de liderança, e Uhum. você tem uma jornada, mesmo com posições distintas. Na tua visão, o que mais mudou da liderança lá no início à liderança de hoje, pela perspectiva dos clientes que você atende, dos fóruns que você vem participando? Mudou muita coisa, mas eu gostaria de destacar, que no passado eu via a liderança como uma grande referência. E hoje eu vejo a liderança como uma grande inspiração, é diferente. As pessoas não necessariamente precisam do conhecimento que aquele líder, que aquela líder tem hoje, mas precisam ser inspiradas por essa pessoa, de várias formas, né. Então hoje, conhecimento, acesso, a gente não precisa do nosso líder para obter conhecimento, para obter uma Sim, informação, né. sim, A sim. gente Sozinho vai consegue. agora a inspiração para mim essa é a grande diferença, né. Hoje, inclusive,
eu estou liderando no momento uma jornada que foi denominada Liderança Inspiradora. E quando eu entrevistei o presidente e os diretores dessa organização para a gente começar a construir o conteúdo dessa jornada, que a LHH está fazendo numa empresa bem bacana, a primeira pergunta que eu fazia para eles: o que é liderança inspiradora para você? Então, hoje a gente fala muito mais em inspiração, mobilização, engajamento, clareza, enquanto aí há 2 décadas a gente falava de referência técnica, inclusive, Opa. né? Uhum. Então, Hard skills, né? Qual a uhum, competência técnica, o quanto que você cada vez mais tinha um aprendizado, né, frente ao que tinha de tendência do mercado uhum, que você atuava, uhum. aquele líder que subia no palco, conseguia entrar no detalhe de um processo, né? Hoje, e Pensa, hoje? Pois é. pensa com a complexidade, por exemplo, de tecnologia. Sim, sim. Impossível. Impossível entrar no detalhe que um grande profissional especialista daquele time Sabe muito mais. sabe muito mais, tem mais segurança. Então, hoje, eu vejo um ambiente onde a confiança é mais necessária do que ela era antes. Antes tinha como a gente falava de referência, o que está ligado à referência, né? Admiração, respeito, até em alguns momentos uma certa submissão, Sim. natural, não uma submissão forçada, ruim, mas natural, gostosa. Hoje não, né, eu acho que é uma coisa mais do lado a lado, da confiança e da criação de um ambiente de segurança psicológica que permita que o líder inspire, mas que os liderados retroalimentem essa liderança tecnicamente, com inovações, etcétera. Eu vejo que de dezenas de coisas, né, que mudaram, eu diria que passando da referência para a inspiração é o que eu vejo. E pensando nesse portfólio de inspiração, o que para você é um líder que inspira? Que você observa, assim, nessas tendências que hoje, assim, é pré-requisito? Um líder que inspira, ó, para mim, aí vai muito do que a Sim, gente acredita, né, muito sim. dos meus valores. Que se conecta, né? Um líder que inspira é alguém que presta atenção nas pessoas, que são responsabilidade dele ou dela. Sim, Então, primeiro, é ter a consciência de que a liderança é sobre gente. E as pessoas lideradas é que vão executar o trabalho e gerar o resultado. Então, isso é tão antigo, esse é um conceito tão é histórico, né? tão batido, né? Uhum, É tão sim. batido, mas é muito difícil no dia a dia. É. Porque a agenda atropela, Opa. a execução atropela, a execução é uma tentação. Então, Uhum. para mim, um líder que inspira é aquele que presta atenção nas pessoas, que consegue ler a pessoa e desenvolver cada pessoa de acordo com o seu talento, né? Outra coisa importante, além dessa, é um líder que dá clareza. Vejo que nas empresas aonde existe clareza, clareza de tudo, Fernanda, clareza da estratégia, clareza do propósito embarcado naquela estratégia, clareza com a estratégia do destino, dos principais pontos daquele período, seja um quarter, seja um trimestre, seja um ano, seja o que for, né, Sim. na língua que vier, Uhum. mas para onde a gente está indo? E outra coisa, nesse caminho, qual é o papel e a responsabilidade de cada pessoa? Então, a clareza, eu acho a clareza algo muito inspirador, assim. Nossa, o líder está compartilhando conosco, a estratégia, o plano e como a gente vai chegar lá. E ó, o meu papel nisso é esse aqui. Sim. Então, é claro que isso é embalado num propósito verdadeiro, isso é muito inspirador, né? Essa liderança, ela embarca as pessoas, né? Traz as pessoas para o barco de uma forma mais simples, né? Então, para mim, essa liderança inspiradora é essa que presta atenção, dá clareza e mobiliza as pessoas pelo propósito, né, por aquilo que faz sentido para cada pessoa. Sim. E no meio do caminho tem desenvolvimento, conversa, feedback, conversa de carreira, mas eu coloco todos esses pontos como ferramentas que a gente usa.
Sim. E quando eu penso aqui em inspiração, eu lembro muito, uma vez aqui no canal nós falamos sobre isso, por anos a gente colocava o líder como dono da resposta, né, aquele que vai resolver. E aí na pandemia, o que mais a gente viu é: eu não tenho resposta, a gente vai ter que construir junto, vai ter erro, vai ter acerto, mas o importante é que a gente está junto, né. E isso pactuou tanto um simbolismo da liderança de não precisar ser o dono da verdade, mas ter uma escutativa para essa liderança, ter a abertura de entender que muitas vezes seu liderado sabe muito mais que você, então você vai ter que construir, ter a humildade de aprender com o seu time, né, que isso também conta Agora, bastante, ó, né. conta, mas o Não. pessoal não aprendeu ainda não. Não, né. Não, por quê? É bom falar, né. Então, eu quero vamos pegar a coragem? Vamos, Vamos vamos, pegar a vamos. coragem. O pessoal, É, a liderança, pois nós, é. Não, né. muitas vezes falhamos com a coragem necessária para assumir uma posição de aprendizes e não sabedores ou, não sei. Sim. Imagina numa reunião Não sei. de De alta resultado, liderança ou de né, vamos lá, resultado. responde o porquê não chegamos aqui. Por que não Não sei, chegamos? Olha, eu gostaria de dizer que eu não sei, não é sei. muito difícil. É, Então verdade. esse é um exercício Sim. em curso. Hoje, os líderes e eu trabalho com desenvolvimento e trabalho muito com alta liderança atualmente. Então os líderes que têm a coragem de se posicionarem para os seus times como alguém que efetivamente não sabe e por isso depende, precisa daquele time para entregar. Lembrei de uma história. Posso contar? Claro, você pode contar tudo aqui. Vou contar para ilustrar. Quando eu tive esse convite para ser executiva de uma empresa, eu já era consultora, fiz um plano de cargos, carreira, remuneração, uma estratégia super bacana de remuneração na empresa. E quando eu estava terminando, eu fui convidada para ser uma executiva na empresa. Agradeci, disse que não, que eu gosto de ser consultora. Aí ficou aquela coisa aí. Uhum. Eu chamo o Arthur de mestre. Arthur foi um diretor que me ensinou muito. E ele acabou me convencendo pela beleza do projeto. E a empresa era aqui, essa empresa foi vendida para uma empresa de São Paulo. E essa parte vou contar rapidinho. Eu fui a primeira pessoa a ir daqui para a empresa nova em São Paulo. Na entrevista para ir para São Paulo numa posição do RH, disseram que eu ocuparia a carreira de remuneração, naturalmente, porque eles Sim. tinham visto o trabalho que eu tinha feito aqui, que foi um trabalho bem bacana. Então, existia uma cadeira que era uma superintendência de remuneração, mas junto vinha o quê? Nessa cadeira, adivinha? A Desenvolvimento. folha. Não, se Ah, fosse o desenvolvimento, a folha veio, o a folha presente? inteira. Processamento Folha. da folha, tá bom. E eu contei aqui rapidamente a minha carreira. Eu nunca Tinha conduzido a Eu não vim folha. do RH analista. Tá bom. Eu era uma empreendedora que fazia gestão das pessoas e todas as estratégias de pessoas na minha empresa. Eu nunca. Que cara que folha de pagamento tem? Sim. Percebe? Aí ela foi para a entrevista. E falei: como que é a gestora da folha? Uhum. Eu não sei fazer folha. Eu não sei fazer folha. Eu não sei conferir folha. E eu tô entendendo que eu tenho que assinar os milhões de reais da folha. A responsabilidade É é isso toda mesmo. Eu minha. falei: então, eu quero declarar nessa entrevista que eu não entendo de folha de pagamento. Conheço a legislação, óbvio, sou consultora de RH, mas eu não conheço detalhe da folha. A resposta é que o time da folha de pagamentos era muito bom e que eu poderia confiar e que naquele momento eles estavam precisando de uma executiva que liderasse a frente de remuneração e criasse os sistemas de remuneração e tudo. Eu falei: então lá vamos nós. Eu tinha 3 times distintos nessa superintendência. Adivinha o time com o qual a relação era a melhor? Da Time de folha? folha. É mesmo? Porque quando eu cheguei e me apresentei, falei: gente, eu não entendo nada de folha. Então eu
Sou inteiramente dependente da competência de vocês. Assim que começou a minha relação com eles. Que bacana. E com outro time de remuneração, eu era uma baita de uma consultora. Sim. Especialista. Eu sabia, né? Eu recebi um elogio do nosso escritório jurídico porque fiz plano de cargos e salários. Contratamos uma consultoria para que eu tivesse isenção, porque eu era executiva. Olha que bacana, foi muito legal o Muito processo. legal. Mas depois, quando a gente submeteu tudo à aprovação, sindicato e todo aquele processo, isso foi acompanhado do escritório de advocacia, uma advogada maravilhosa, a Vilma Kutomi, que era Matos Filho na época. E eu recebi um elogio que eu guardo no coração, que tanto a Vilma quanto a advogada da parte previdenciária falaram assim: eu nunca vi um instrumento tão seguro, tão bem construído nos últimos anos. Ó, eu nunca vi, não, né? Eu não via nos Sim. últimos anos um tão bom. E então eu era muito especialista nessa área. E não era a minha melhor relação. Que É coisa. disso que eu tô falando. A relação era boa. A Lógico. relação com o time era boa, era gostosa, mas era mais essa questão de referência, Sim. porque eu era uma referência técnica. Imagina que você contrata a consultora para ser a executiva do assunto. Sim. Sim. Então, tinha essa questão mais antiga da referência e não era a melhor relação. Então, eu guardo essa história como uma lembrança do quão vulnerável eu preciso ser Sim. nos momentos em que eu não sei mesmo, né? E a gente não tinha erro de folha, nunca dei uma rata de folha, não tinha problema, o time era realmente bom. E era um time que sabia que eu dependia, que eu confiava, aí voltando à confiança. Então, acho que essa questão da vulnerabilidade, ela precisa de uma coragem danada. E eu tive na época, ainda bem, eu tive. Sim. E estabeleceu uma relação que garantiu a boa execução do trabalho. Na época não, porque eu realmente acho que você carrega um item importante que é a sua confiança. E aí eu queria até explorar, porque hoje você lida com um público que provavelmente te desafia muito, né? Te desafia na forma como você tem que Desafia. provocar eles, você ter repertório suficiente para bancar essa provocação. Então já te vi provocando alta liderança com accountability, com qual que é a responsabilidade, qual a vulnerabilidade de vocês aqui nessa situação. Já viu, né? E eu já vi. E assim, você estava zero preocupada. E eu queria muito Zero. entender como esse corpo, essa forma de se posicionar e trazer essa liderança, assim, vamos ter papo de gente adulta, porque não tem ninguém criança aqui não. Como que é isso, Simone? É isso, é isso. Ah, Falei no início da competência da visão sim, para consultoria. Eu, como consultora, eu tenho o privilégio de conseguir fazer uma leitura. sim. Isso é uma coisa que eu sou muito grata a Deus, Fernanda, porque você pergunta assim, onde que você aprendeu isso? Eu acho que é um dom, porque tem coisa que a gente aprende e tem coisa que é dom, que Sim. meio que vem instalada de fábrica. Parece que vem instalada de fábrica. O chip porque já veio com essa competência. de fazer uma leitura do todo. Sim. Como eu tenho a clareza da leitura, eu fico confiante em compartilhar aquela visão que eu acabei de fazer. Sim. Eu penso, né, na minha leitura pessoal, que é daí que vem, né, a confiança, a minha autoconfiança como consultora, de uma visão clara, de um diagnóstico, e eu pergunto até eu entender. Eu exploro até eu entender, para eu me apoiar nessa visão e fazer o trabalho. E sobre alta liderança, sobre líderes, tem um fato bem curioso da consultoria, porque geralmente o RH interno ele tem um respeito, uma admiração e às vezes medo mesmo Uhum. do board, do Comex, do comitê executivo, do presidente, VPs, etc. Para mim, Uhum. é um respeito profissional, Sim. como uma pessoa, mas não muda se a pessoa é VP ou se ela é gerente da área. Se eu tenho que fazer um trabalho, eu vou fazer um trabalho. E sabe o que é engraçado? Assim, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Quando é presidente, Sim. Sempre tem um briefing ali. Fernanda, mas a quantidade de recomendações, falei, gente, fiquem tranquilos, assim, tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Então,
vem da segurança, tem que estudar muito, tem que pesquisar muito. E se eu não souber, eu não me aventuro. Não me aventuro. Olha. Não me aventuro. Se tiver algum projeto, alguma coisa, falo assim, gente, eu não me vejo com a competência para fazer isso. Ou aqui eu acho que essa empresa tem uma cultura que não combina comigo, porque eu falo mesmo. Eu tô lá, eu sou contratada para contribuir. Assim, eu vou agregar valor contribuindo, eu preciso falar. Então, tem exemplos, histórias que o pessoal até hoje, empresas que são clientes, que falam assim: "Ê, Simone, aquele dia, hein?" Eu falei: mas vocês me chamaram para facilitar esse tipo de coisa". Então, Sim. essa confiança vem daí. Acho que clareza do meu papel e clareza advinda de uma visão que essa eu não estudei para ela não. Da visão, entendeu? O conteúdo é uma Conteúdo é uma coisa. coisa, outra coisa é você ter confiança de muitas vezes ter conversas difíceis, né. E uma das coisas que eu mais observo, Simone, bem específico para alta liderança, a dificuldade de conversas difíceis, mas no momento que você tem coragem de colocar na mesa, como aquilo conecta, né. Quando você tem, efetivamente a vontade genuína para que o outro se enxergue, né. Então você traz uma conversa difícil: "Olha, tal posicionamento não foi legal, senti que aqui faltou isso". Então, assim, você construir esse tipo de relação, Uhum. cria um elo, porque a pessoa fala: "Poxa, eu tô Sim. falando para que eu melhore, né, para que eu me desenvolva", sem ter esse receio: "Ah, mas é o VP, eu não vou falar desse jeito, o presidente". Estamos Hum. na década da segurança psicológica. Isso. Precisamos exercitar a escuta e a fala, mesmo quando for difícil. E isso me remete ao Patrick Lencioni, com um modelo que eu adoro, sou fã, da construção da confiança. Primeiro passo, a vulnerabilidade, a abertura, e isso é exercitado em um ambiente onde as discussões, as conversas, inclusive as conversas difíceis, elas não são apenas incentivadas, mas elas são cruciais para a obtenção da clareza que vai levar as pessoas a um compromisso com o resultado e não consigo mesmas. Exatamente. Porque se não está claro para mim o que a gente tem que fazer juntos aqui como time, eu vou trabalhar na minha cabeça. Uhum. E eu corro o seríssimo risco de trabalhar errado. Então, assim, as conversas difíceis, as conversas exaustivas, as conversas complexas, elas precisam compor o cenário da gestão de pessoas de hoje. Considerando que a gente precisa inspirar enquanto líder e não necessariamente ser referência, porque a referência está pronta, né? Uhum. Referência é aquela pessoa pronta, né? Tipo assim, Lady Di, assim, Isso. rainha, né? Precisa nem Tipo, falar muita coisa, tá ali, imaculada, tá ali. pronto. E Uhum. é de observar, é de olhar, tipo, é quase que um figurante, né? Sim, é Nenhum verdade. papel institucional de ser referência. Líder hoje tem que caminhar junto, tem que conversar, tem que abrir a guarda, tem que criar o espaço e trabalhar a colaboração. É. Então, isso remete a gente à necessidade de conversar sobre o que for necessário. E quando você pensa, você trouxe várias vezes dar clareza para os seus times. Eu nem vou dar minha opinião, Simone, vou deixar você contar. Quando você entra numa empresa e aí você tem contato com a alta liderança, qual que é o nível e o cenário que você identifica do que o líder te apresenta, né? Uhum, Então, não, eu dou clareza, eu apresento o plano uhum. estratégico, eu construo isso com o time, e quando você entra e vê o que efetivamente vem sendo feito. Excelente, excelente pergunta. Muitas vezes o líder não sabe o que é clareza. Sim. Então ele pensa Que tá dando a que ele clareza. está dando clareza, Sim, porque ele mandou um e-mail falando que algo ia acontecer, isso. porque ele chamou uma reunião e gastou 15 minutos da reunião explicando o que estava acontecendo. Uhum, Vai muito além disso. sim. Dar clareza exige tempo, esforço, preparação, um tantão de suor e repetição. Porque a gente sabe que a comunicação é repleta de ruídos, as interpretações são
enviesadas, naturalmente enviesadas, né? Cada um tem sua cultura, cada um tem sua experiência, a lente que eu uso aqui é diferente da sua, o mesmo fato toma um corpo para você diferente daquele que o mesmo fato toma para mim. Então, um comunicado jamais vai trazer clareza. Sim. E talvez muitos líderes repousem esse conceito em um e-mail, ou numa newsletter, ou num town hall, ou numa reunião de meia hora para informar sobre alguma coisa. Sim. Então, às vezes, a gente entra e fala, mas eu dou clareza. Na mesma linha, mas eu sou aberto para que as pessoas venham falar comigo. E aí a gente entra em sala para fazer, por exemplo, um trabalho de time, e a primeira coisa que eu vejo o líder fazendo é cortar alguém que está se manifestando acerca de algo que aconteceu. Eu falo assim, mas não foi assim. Pronto. É o suficiente para acabou a opinião alheia ali, né? Mas a sala está aberta, entendeu? Sim. A sala está aberta, desde que você que vem falar comigo, líder, respeite a forma que eu penso. Então tem muito mais. A clareza ela passa por um esforço contínuo de explicar para as pessoas o papel delas em um determinado contexto. Clareza não é informação. A informação é o primeiro passo, o primeiro, assim, eu nem passo, né? Nem ficou de pé ainda, tá engatinhando, tá dando a informação. Para chegar, ficar de pé e sair andando, ainda precisa de muito suor, de muita repetição, né? E acontece muito. Acontece muito. Existe pouco investimento e pouca proximidade para gerar clareza nas organizações hoje. E eu tenho uma crença que se as pessoas tivessem mais clareza, se elas tivessem o destino mais claro, se o destino fosse mais conhecido, elas teriam uma performance muito melhor. Mas se não tem clareza, toda hora você tem que perguntar. Sim. Ou toda hora você para que você não sabe se você está certa. Não, e se você não tem clareza para onde você está indo, como que tem o significado do porquê eu estou hoje aqui, né? Independente da atividade, do cargo, quando você tem uma aspiração futura e principalmente que essa aspiração faça sentido para o seu desenvolvimento de carreira, para o seu propósito de vida, seja lá quais são os atributos que hoje são valiosos para você, fica solto, né, Simone? Fica solto. Fica solto. E em ficando solto, perde-se potência na execução. E construção. Porque se meu gestor não deixa eu falar, né, não deixa eu construir junto com ele, vem um e-mail ou vem top-down alguma estratégia, falar, não concordo, mas eu não vou falar. E aí segue fazendo uma atividade sem concordar, quando poderia gerar muito mais valor em construir em conjunto. E quantas vezes a gente fala, né, Simone, nesse mundo corporativo, a importância da escutativa, desse gestor, a gente já trouxe aqui a humildade, a vulnerabilidade, mas do gestor entender que o verdadeiro resultado é quando ele tem um time forte que vai construir o que precisa ser construído de resultado. Mas a gente coloca o ego aonde? Então, na onde? É Qual tão a pequenininha, sugestão, né? Tão pequenininha essa palavra, Em que- mas tem um Em que peso. lugar Verdade. que a gente posiciona a nossa própria vontade, o nosso próprio ego, todas as nossas questões individuais para dar espaço para um time. Sim. Né? Tendo, e que esse é um outro ponto, tendo claro o conceito de autoridade. Sim. Tem um estudo da LHH muito bacana que fala sobre times eficazes. Foi desenvolvido na Suíça pelo IMD, que é uma escola de negócio, com o nosso patrocínio, e uma empresa fez uma pesquisa qualitativa sobre o que torna um time eficaz. Um dos pontos é a autoridade clara. Então, a colaboração e o líder que é inspirador, mas não necessariamente referência, ele não elimina a necessidade de deixar claro quem é accountable, quem é responsável pela palavra final ou por uma decisão difícil. Sim. E hoje confunde-se muito a colaboração com a perda da autoridade.
A colaboração, ela ressalta a autoridade, que não tem nada a ver com comando e controle. Ou seja, é muito conceito difuso. Eu falo, mas Simone, mas eu vou exercer autoridade, aí eu vou comandar, eu vou controlar? De jeito nenhum. A autoridade é o pleno reconhecimento das suas responsabilidades. Sim, É só isso. sim. O exercício pode ser por intermédio de uma gestão super colaborativa. Então, quanto mais ciente da sua autoridade o líder está, com mais facilidade ele chega para o time e fala assim, pessoal, a gente está com um problema aqui e eu não tenho certeza sobre a melhor maneira de resolver. Mas a gente precisa resolver. Eu vou contar para vocês os detalhes e eu quero ouvir vocês porque a gente precisa sair com a melhor solução para resolver esse problema. Completamente diferente, né, Simone? De chegar e falar assim, pessoal, temos um problema e é o seguinte, ó. Tem que você faz isso, você aquilo, tá? E até o final do dia. Parar tudo que vocês estão fazendo, que não é tão importante do que a ordem que eu tô dando nesse momento. Aí eu pergunto, qual é a crise em convidar o time e falar assim, gente, vamos pensar junto como é que resolve isso aqui? Sim. Essa eu confesso que eu tenho dificuldade de entender. A não ser pelo viés da correria, da pressa e do ego. Sim. Sim, quem tem que trazer a solução sou eu. E aí eu fico te ouvindo e pensando, você transita em diferentes organizações com culturas muito diferentes. O que vem primeiro? É a liderança que dá o tom da cultura ou a cultura que dá o tom para a liderança, Simone? Tem pergunta mais fácil? Não tem. Agora a gente gosta de pergunta mais complexa aqui. Eu também não tenho a resposta. A minha humilde visão traz muito que a liderança dá o tom. Então, quando a gente olha uma empresa de dono, Sim. isso fica muito claro. É. A cultura é a cara do dono, É. ou da dona. Sim. Né? Os valores que serão mais fortes serão os valores da pessoa que criou aquilo ali. Em uma empresa de capital aberto, em uma empresa de muitos acionistas, Tem um isso global que manda diretriz. isso é mais difuso, Sim. mas eu também acredito que a liderança toma esse papel. Ela toma esse papel. É claro que uma pessoa não tem nem a força, nem o poder suficiente para fazer uma alteração cultural como um dono. Sim. Assim, não é tão visível. Mas a gente pode pegar qualquer característica simples. Uma pessoa mais veloz, ela vai trazer um senso de urgência para a cultura daquela organização. Sim. Uma pessoa, um líder, uma líder que tenha centralidade no cliente muito forte, aquilo ali vai definitivamente permear todos os processos. Então, eu acredito que nós compartilhamos, né, essa crença de que a liderança dá o tom da cultura. Né? Aí o que a gente vai fazer primeiro? Então, outro dia a gente teve um cliente que nos deu um feedback sobre a avaliação final em uma etapa. A jornada de desenvolvimento foi ótima e ela deu um feedback muito bacana sobre a nossa avaliação final. Avaliação mesmo, o formulário, a forma, o que estava lá escrito, as perguntas. E eu fiquei pensando, né, a gente conversando internamente, eu falei, gente, a gente tem hoje a nossa avaliação travada num sistema. Ela não tem nada a ver com o que o cliente precisa. Eu, por exemplo, fico desesperada quando o sistema manda no cliente, ou tenta, né? Então, obviamente que se eu estiver à frente de uma organização, eu vou trabalhar de forma harmoniosa, claro, não impositiva, mas para que o cliente tenha mais voz do que o sistema. Dando um exemplo, né? Sim. Mas quando é dono, vem fácil, né, de ver, né? Nossa. Dono, empresa familiar, Isso. gestão de muito tempo. Isso. Assim, eu brinco, você quer saber a cultura? Senta e conversa. Faz uma imersão ali que são traços muito cruciais, não tem muito por onde fugir, né? E aí o grande desafio, que eu costumo dizer, né, nós de gestão de pessoas, quais são os traços que são positivos,
quais as consequências de alguns traços que talvez tenha que se evoluir na linha do tempo e quais a gente precisa ajustar. Principalmente para a empresa que tem expectativa de crescimento. Uma responsabilidade gigante, né, sobre a liderança, Completo. considerando que ela dá o tom. Então, se ela dá o tom, se eu e você somos líderes numa organização, somos líderes na Cara e Coragem SA, Sim, o que a gente faz com as coisas que a gente não gosta na gente, que não são, ou que são nocivas mesmo, ou que a gente está tentando aí com muita mentoria, com muita terapia evoluir, mas ainda não deu conta? sim, O que a gente faz com elas? verdade. Né? É uma responsabilidade incrível. E, de novo, se o time souber que existe uma limitação nossa, quem será que ocupa essa brecha? Isso é muito legal. Essa dinâmica é muito legal. Mas, de novo, precisa de uma baita coragem, né? Uma baita coragem para admitir, para se posicionar dessa forma. Como eu disse, chamar uma reunião e falar, gente, tem um problema aqui, vamos resolver juntos. Eu não sei como que a gente vai resolver, eu tenho até uma ideia, mas eu quero escutar vocês primeiro. Sim. E muitas vezes aceitar que a ideia do time foi muito melhor do que a que você estava construindo mentalmente, né? Que a gente esbarra muito nesse local de não só vulnerabilidade, mas estar em dia com a conversa com o ego, né? Eu estou líder, não sou nada, eu estou, então já que eu estou, vamos aproveitar coletivamente, né? Mas eu ainda vejo o crachá, às vezes, tomando uma decisão muito maior, né, do que a construção. Toma o crachá, às vezes, toma a frente e vai embora. E sabe o que é muito legal de ver? Você transita em muitas empresas, muitas organizações públicas, privadas, aqui em Brasília, em São Paulo, no Rio. Sabe quem são os líderes que são mais efetivos, mais incríveis? Aqueles que já fizeram as pazes com a sua imagem, com o seu lugar, com o seu ego. Sim. Que tipo assim, não tô nem aí. Aliás, hoje, no início da tarde, eu conversei com um líder assim, que tá num momento, deixou uma empresa, tá num movimento, me ligou para conversar um pouco sobre carreira, sobre se ele faz do jeito A ou do jeito B. E aí teve uma hora que ele soltou a frase, e assim, dá para sentir, pessoa muito madura, muito reconhecida, uma pessoa muito sênior, que ela vira e fala assim, eu não tô nem aí que cargo que vai ter, que nome que vai ter, o que vai ser. Eu quero apresentar o projeto que eu tenho para executar lá dentro. É sobre isso, entendeu? É sobre isso. Quando a pessoa ainda precisa. E eu já passei por isso. Quando eu era mais nova, eu precisava me autoafirmar e me afirmar perante os outros. E eu fazia isso, às vezes, de uma forma sábia e, às vezes, de uma forma muito tosca. Estava conversando com o Luciano, meu marido, outro dia, sobre a vergonha que a gente sente de lembrar de coisas que a gente já fez. Sim. Né? E aí eu li nessa linha esses posts de Instagram bacanas, né? Se você nunca sentiu vergonha de alguma coisa que você já fez na sua juventude, é porque você não fez nada. Tem algum erro nesse histórico, aí o HD Profissionalmente, resetou. Profissionalmente, então, Nossa. os líderes mais incríveis com quem eu tenho convivido são aqueles que já superaram essa fase de ter que se provar. Sim. Aí eles só trabalham, só contribuem, só curtem, são inspiração para os outros. É incrível. Sim. Incrível, é muito bacana de enxergar. Você fala assim, ó, Esse aí um tá... ali que assim, tanto faz. Sim. E não é um tanto faz, não estou nem aí. Não. Muito pelo contrário. Eu estou tão concentrada, eu estou tão concentrado naquilo que é nosso, naquilo que é coletivo, naquilo que é organizacional, que eu tô junto aqui, ó. Sim. É muito legal de ver. Essa é uma parte gostosa do meu trabalho. Eu não tenho dúvida. Eu fico imaginando você nessas jornadas de construção de desenvolvimento humano, aprofundando com a liderança temas que são temas que até não tanto tempo atrás, Simone, era difícil de você trazer esse tipo de debate, né? Como que você discute ali com alta liderança, ó, tá faltando protagonismo nessa empresa. Tá faltando você olhar o problema e falar, ó, esse problema é nosso, vamos resolver. Não assim, a área vizinha não faz, mas fulano não fez a parte
parte dele. Não, somos nós. A gente tem uma entrega aqui. A entrega é para esta empresa. Seja um rótulo, seja o que for. Mas é realmente a gente se apropriar do que é responsabilidade nossa, né? E eu entendo que é difícil. É. Porque a nossa... Vou usar uma palavra forte. Uhum. E aí depois eu explico. A nossa sobrevivência está em jogo. Sim. As nossas cadeiras corporativas nos alimentam. Então, é a cadeira que te traz uma remuneração, que te paga um salário em É algum um momento, status. e que esse salário vai ser responsável pelo nosso teto, Uhum. pela nossa alimentação, pelos nossos filhos, por um tratamento, pelo plano de saúde. Então, tem uma essência de sobrevivência e de autoproteção e autodefesa que aí a gente poderia entrar no ramo da antropologia para estudar, de onde isso vem, né? Mas a gente está todo dia numa caçada, Fernanda. É. Então, na caçada, muitas vezes, a gente agride, a gente se defende, a Sim. gente se esconde, mas a tomada de consciência de que o trabalho, além do propósito, ele garante a nossa sobrevivência, eu acho, e aí eu não tenho certeza, acho Tá mesmo, bom. né? É algo que eu fico elucubrando, que quanto mais cientes nós somos desse lugar do trabalho na nossa vida, desse lugar de garantia de sobrevivência, melhor a gente lida com o nosso impulso de atacar alguém, por exemplo. Sim. Ou de se defender, ou de querer que a ideia seja nossa, porque aí depois a gente é que vai ser promovida, entendeu? Sim. Ou a gente vai estar destaque, vai ser algum reconhecimento E que aí? se tenha por uma liderança, ou um bônus que seja, né, superar a Que expectativa. Dependendo do seja. modelo de avaliação, opa, eu tô olhando pro meu coleguinha aqui do lado, eu que tenho que entregar mais, porque senão meu bônus vai ser impactado. E afinal de contas, eu preciso do meu bônus para terminar a reforma lá de casa. Sim, Ou quantas pessoas têm uma criança, um filho, uma filha doente, que gastam fortuna com treinamento, sim, ó, com tratamento, exatamente. e que não podem sonhar em ficar desempregados. Acho que isso é uma parte importante de gestão de pessoas. Sim. Entender essa lógica que permeia a dinâmica do trabalho. Sim. E a gente entrou numa pauta que eu gosto. Há quem diga que é uma pauta calorosa. Mas vamos falar da liderança doente? Ó. Vou falar, É o já que eu doente entrei, mesmo? O corpo doente, a alma é uma doente, o liderança líder que doente? entende que tem que estar com escudo, vamos, eu faço, eu aconteço, mas está adoecendo, porque não necessariamente está sendo ele ou ela ali. Ela está interpretando um papel, então às vezes muito rígida para um resultado, porque a cobrança está vindo forte, ou uma empresa que está com uma situação de resultado que não está batendo a meta, então vem um efeito cascata, né, com aquela mão pesada, e como que eu filtro isso junto com o time? Às vezes não filtro. Então, acho que a gente pode falar da liderança adoecida, o líder, a líder Sim. doente, e a liderança que é doente porque adoece os outros, né? Exatamente. Então, tem a pessoa atrás de um escudo ou atrás de clichês Sim. que vai perdendo o viço, vai perdendo a espontaneidade e aí vai ser inspiração nunca. Nunca. É, Nunca. sim. Porque um líder, uma líder só pode ser inspiradora, inspirador quando tem conteúdo para compartilhar. E quando é de verdade, E né, quando é de Simone? verdade. E aí doença atrai doença, né? Então, tá com um machucado no pé, começa a pisar torto, dói as costas. Não tem Efeito jeito. cascata. Não tem jeito. Não Então, tem. o adoecimento é um problema gravíssimo hoje em dia. Sim. Né? Muita gente exercendo aí o papel de um personagem. É. Que não tem nada a ver com ele, com ela. Né? Nada a ver. Então, isso é triste. Porque adoece a si mesmo e adoece os outros. Sim. Saúde mental anda em falta. E o pior é que não tem pílula na farmácia. Não tem um remédio que você toma um dia igual a aspirina e a dor passa. Não tem. Não tem. Não tem. Tô com dor de cabeça, vou lá, né? Tomo um remédio de dor,
fecho os olhos 30 minutos, respiro profundamente, tomo um chazinho. Sim, Só. sim. Agora, zoeira mental, É, o coquetel é mais puxado. sim. Então é uma pena, viu? É uma pena. E muitas vezes é falta de autoconhecimento, sabe, Fernanda? Exatamente. Você tem visto isso? Muito. É difícil, né? Porque muitas vezes dentro das corporações, eu lembro alguns anos atrás de ter participado, não fui eu que liderei, mas de um head dar um feedback para uma pessoa do time. Ele falou assim: olha, eu poderia te colocar numa ação de desenvolvimento, pagar, sei lá, um coaching, ou te colocar numa imersão, mas eu realmente acho que o que você precisa é terapia. Existem traumas que eu, como seu gestor, não vou conseguir resolver. Uhum. E, assim, aquilo tem anos essa história, mas aquilo me abriu uma possibilidade tão grande que eu falei assim, é sobre isso, né? Eu, particularmente, se eu não tivesse tido e tenho ainda anos de terapia, muitas Ele coisas não falou isso ere pra você? não, falou para um Ah, tá, liderado pra dele um e eu, como liderado RH, estava dele lá e você era o acompanhando. RH. Aham. Acompanhando. E aí, quando ele trouxe uma conversa tão franca, É isso. do tipo, olha, eu poderia estar pondo no seu plano de desenvolvimento isso, e a gente tinha um portfólio de ações, né, riquíssimas ali. Mas ele foi tão sincero e tão genuíno né? que eu falo assim, que presente que um líder, né, e para esses líderes que estão nos ouvindo, que presente que é quando você efetivamente quer dar um feedback para a construção, né? Quantas vezes a gente dá um feedback blasé? Você quer mesmo que aquela pessoa se desenvolva, É fique isso. bem, Sim. né? Então, quando eu comecei aqui no nosso bate-papo, eu falei, um líder que realmente se importa com as pessoas, presta atenção Isso. nas pessoas, tá prestando É atenção. isso. E olha que presente. Agora, imagina a relação que Uhum. permite uma fala dessa. Totalmente. Fez uma conexão, Simone. Eu que acompanhei depois. Olha Por quê? isso. Porque foi genuíno. A troca ali era para o bem do Intencional, outro. genuína. Isso aí. E a gente trabalha 3 dimensões da liderança, né? O líder gestor, o Tá. líder coach e o líder mentor. Então, aí a pessoa tá Agora no... explica um pouco. Qual que é a Vou, diferença para quem está aqui ouvindo? vou explicar. Líder mentor total, que vira e fala assim, ô, tudo bem, não é sobre um treinamento, mas é sobre uma terapia para Sim. tal coisa. Então, o líder gestor é aquele líder que cuida do resultado no dia a dia, cuida do projeto, cuida do processo, dá feedback sobre a atividade, ensina a tarefa, dá o recado, fazendo a gestão da coisa para a coisa acontecer, Sim. tá? O líder coach é aquele que dá um passo a mais e desenvolve. Então, ele desenvolve, ele presta atenção, ele fala assim, vem cá, Fernanda, senta aqui comigo hoje, Uhum. que eu quero compartilhar algo aqui com você, que vai ser importante no seu projeto. Olha esse artigo aqui que eu vi. Esse é um líder, cara, líder lindo esse, né? Lindo, não é? Lindo. Olha isso. Veja bem, isso não precisa durar 3 horas. Sim. Tem dia que isso dura 15 minutos. Exato. Dá tempo, porque o Uhum. tempo é a muleta do Opa, mas não planeta. tá na agenda. Falando, como que você quer Tá ficar na dando agenda. feedback pontual? Eu falo, se for prioridade, ele vai entrar. Mas o líder coach é aquele que vai olhar a estratégia, vai olhar o resultado a ser alcançado e olha a pessoa e fala assim, falta isso daqui, vou desenvolver, eu vou dar esse feedback, eu vou... Então, caminha junto para desenvolver, né? E o líder mentor, ele vai um pouco além, Sim. porque aí ele olha a pessoa como um todo e tem coragem de virar para ela e falar assim, poderia ser uma ação de desenvolvimento, poderia ser um programa, mas te peço licença para falar uma coisa que está aqui, Sim. mas é para o seu bem. Pode até ter uma introdução, né, como a que eu estou fazendo aqui agora, Sim. mas eu quero muito, é muito genuíno, eu quero muito que você fique bem. E eu acho que... Você deixa eu te falar? Uhum. E eu acho que esse é um mentor. É. Eu tive um episódio que eu gravei muito, mesma empresa lá em São Paulo, uma vez uma pessoa do meu time falou que tinha uma conversa particular, que era um assunto particular. Eu falei, tá bom. E ela veio conversar comigo que ela estava assumindo o compromisso financeiro, ela ia financiar uma casa com o marido. Eu falei, que legal e tudo. E pensei, né? Por que tá falando isso pra mim? Uhum. O que será que ela quer, né? Adivinha o que ela queria? Tem algum plano de me desligar, Simone, que eu não posso assumir esse compromisso? Olha. Aí eu,
E aí a conversa se estendeu Sim. sobre a vida dela, sobre o momento dela, sobre a inexistência de um plano de curto e médio prazo, mas as instabilidades de mercado. Mas olha que bacana, a mentoria, o líder mentor, ele tem acesso à vida da pessoa para além da função que ela ocupa no time, Sim, né? sim. Então, nesse caso, aí de novo, né? Isso é uma liderança que inspira pra caramba, né? Completa, completa. E ali gera uma confiança ao ponto daquele, né, daquele líder que estava ouvindo uma conversa franca. Uhum. Ele fala, poxa, essa pessoa quer o meu bem mesmo, Uhum. né? Poderia estar aqui fazendo checklist, vai fazer tal treinamento, olha, profissional de RH, põe ele na grade e tal. Não. Genuinamente, eu entendo que para transformar o ponto que a gente vem aqui observando como uma oportunidade, só terapia, né? E aí, de novo, a gente Legal, volta né? para conversas difíceis, né, Simone? Porque, na verdade, parece ser difícil, mas quando é genuíno, ela é Precisa fácil. se importar. Exato. Quando o carinho, o amor pelas pessoas, a importância que se dá às pessoas, quando é real, não fica tão Não difícil fica. assim. Não. Eles querem ver outra pessoa bem. É. Aí tem a cara de pau de. E consultoria precisa de cara de pau, viu, Fernanda? Então. Na consultoria a gente passa por isso, porque precisa falar. Sim, Precisa falar. sim. Então, e na liderança também. E eu fico aqui me questionando, né, nessa junção do que a gente é bombardeado de informação, né? Você trouxe um pouco. Hoje, o liderado não precisa mais de um líder que explique, entre no processo, porque hoje ChatGPT, tem várias outras ferramentas que a gente consegue se atualizar. Mas na linha dessa modernização e também num quesito de gerações que estão numa fase mais sênior da carreira e gerações que estão começando a fase de liderança. Então a gente tem aí um métier, né, de diferentes opiniões, cenários e ao mesmo tempo de perfis, né? E você no papel de consultora, como que você consegue falar e entrar em ambientes tão complexos, Simone, lidando com profissionais que estão... Esse aspecto está muito divertido. Tá, é divertido? Para mim é. Tá Para bom. mim é, porque primeiro que eu parto do princípio que, independente da geração a qual o profissional pertence, ele tem alguma coisa para contribuir com a perspectiva dele ali, Sim. daquele lugar. Então, tem 25 anos, qual é seu ponto de vista? A sua perspectiva, de onde você está enxergando este contexto? Sim. E aí, se pega alguém de 54 anos como eu, com 30 anos de carreira, qual a minha perspectiva? Juntar essas duas coisas Sim. é muito divertido. E eu gosto mesmo. Inclusive, tenho sido defensora da interrupção desse tanto de reclamação da geração X em relação à Gen Z, Sim. a geração Z. Falo, gente, vamos parar? Até postei, até escrevi um artigo curtinho e postei, deve ter umas 5, 6 semanas. Falei assim, já pararam para pensar que a Gen Z é nosso filho? Exato. Só que o seu filho trabalha na empresa do outro? E que o filho do outro está trabalhando com você e você está reclamando de alguém que você mesmo está educando? Então, como que você está seu filho do lado de lá? Verdade. Então, eu sou pró-escuta, pró-colaboração, pró-aproveitamento. Então, o que um jovenzinho de 25 anos que acabou de chegar, 24, Sim. tem para oferecer? Não vai saber um montão de coisa, Uhum. mas vai saber um montão de outras coisas. Outras. E vai provocar você em várias perguntas, você vai falar, nossa, mas que audacioso, né? Sim, ele tá provocando, ele tá desafiando o status E quo. é isso mesmo. Que E delícia. a gente tem que observar. Outro dia, eu me peguei com um viés em relação a uma pessoa jovem. Qual viés? De preconceito com a idade mesmo. E ó, que eu gosto, hein, dos jovens. Sim. Assim como eu gosto daquela pessoa que tem 60 anos, Tá 70 super ativa no anos, trabalho. LHH. Temos uma colega que é um fenômeno. Ela tem, acho que fez 75 anos, a Irene. Ela é um fenômeno.
fenômeno. Conheço, Conhece a Irene? conheço. Ela é um fenômeno, uma Sim. inspiração. Eu amo trabalhar com ela, conversar com ela, aprender com ela, da mesma forma que a gente tem muito o que aprender com alguém que acabou de entrar, que traz Exatamente. uma visão nova. Então, eu como consultora, o que eu tenho tentado fazer? Equalizar, Isso. aproximar as gerações. Gente, tá bom, tá bom. Tem hora que a outra geração é irritante? Claro que tem. Sim. Claro que tem. E é irritante porque não pensa como eu, simples assim. Sim. Básico de quem estuda ciências comportamentais, Uhum. né? Mas o que que tem para contribuir? Sim. A gente está num momento assim Tá, único, tá mesmo. maravilhoso. Não vamos desperdiçar, Isso, né? vamos Uma coisa que eu aproveitar. falo para todo mundo que está ouvindo a gente, não desperdice o momento incrível de várias gerações trabalhando juntas. Sim. Tem gente de 70 anos, super saudável, produtiva, com muita experiência, e gente de 20 chegando agora. A gente tem meio século de distância entre as pessoas dentro de uma organização. Sim. Então, como consultora, eu tenho tentado Que bom. aproveitar e também chamando as pessoas para equalizarem. Outro dia teve Teve uma um bela discussão, pega, debate. teve um Ah, foi um pega pra pega, capar? foi Ui, um gosto. pega num Gosto. programa de diretoria. É? Do, Eu gosto de dessas um discussões. profissional, de um diretor, assim, sei lá, 50 como eu, 50 e alguma coisa, e reclamando e falando. E escuto era um muito. ambiente bem de segurança, bem fechado, e ele tinha essa liberdade, e era isso mesmo. Sim, Para desconstruir, e eu tenho tentado sim. desconstruir os É, pré-conceitos sim. em relação às gerações, né? Tanto de uma para outra também, né? Porque a Gen Z também não tem sido bacana para falar que os silver, que a galera silver, que a galera do cabelo branco também Sim. tá fora já, que Sim. não sabe de nada. Sim. A gente está numa fase de muitos extremos, né, Simone? E até por conta de olhar aí programas de novos talentos, profissionais jovens, né, entrando no mercado de trabalho, e aí começa essa discussão. Na minha época, o programa de estágio podia trabalhar 12 horas, na minha época, essa questão de home office, na minha época, são frases assim que começam sempre na minha época, né, e aí eu costumo brincar, né, a geração que está chegando, a gente pode responsabilizar sim, são 3 P's, o pai que criou, o professor que educou, e quem é o profissional que hoje está sendo líder dessa pessoa, Adorei! sabe? Adorei! Eu falo, gente, vamos colocar nome, tá tudo bem. Adorei! E muito provavelmente nós da nossa geração, a gente está criando, né? Adorei. Esses novos, as novas inserções do mercado de 3 P's, trabalho. adorei, 3 vou P's. usar. Adorei. Porque muitas vezes a gente fica nessa utopia, não nasce em árvore. Não é uma maçã que a gente está puxando, Gente, alguém né? criou, alguém educou e alguém lidera. Ou não fez nenhum dos 3 fez o seu papel, também pode ser, E né? que tal, né, você líder fazer o seu agora? Exato. Já que tá aqui, vamos ver, vamos inserir, vamos construir. É isso. Nada, eu particularmente. E outra coisa que eu puxo. Se você que é colaborador individual tá propondo algo novo, presta bem atenção, porque na hora que você sentar naquela cadeira lá de Opa! liderança, Uhum. se você não fizer nada de diferente, É isso aí. É isso. então seja responsável também com aquilo que você propõe, com aquilo que você constrói, porque daqui a pouco é você É sentando você. lá. É isso aí. E na sua vez de sentar lá, o que que você vai fazer de É diferente? isso aí. Né? Eu gosto de trazer esse ponto, né? Eu também. Que nada mais é do que accountability, né? Já que você tem uma opinião formada, tem pontos. Pois E se é. fosse você lá, como que você iria resolver todas essas críticas que você está isso. trazendo, né? É isso. E eu tenho sempre a difícil missão, Simone. Se eu te contar que já passou 1 hora da gente aqui batendo Eu papo, você acredito, acredita? eu acredito. Ah, eu não tô acreditando nisso, que eu teria mais umas 20 perguntas aqui, Simone. Então, assim, eu sempre falo, né, o lado positivo de trazer amigos, né, pro Cara e Coragem, é que eu sempre falo que eu não consegui terminar todos os meus pontos aqui de conversa. A casa é nossa, você sempre é muito bem-vinda aqui. Obrigada. Então, temas que você queira trazer para a gente ter de novo um bate-papo, obrigada, que você legal. sempre é muito bem-vinda aqui no nosso espaço, viu? Quero começar te agradecendo por estar aqui, por compartilhar grande parte aí de cases que meu olho brilha, porque a gente está falando de liderança, e na forma mais generosa, né, de trazer aqui repertório de mais de 30 anos de carreira. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fernanda. Uma alegria. E eu vou usar do convite. Com certeza. Né? Se tiver alguma temática, alguma coisa que esteja, né,
brilhando os meus olhos, vou dividir esse brilho com você. O espaço é nosso Obrigada. e, sem dúvida, vão pedir quais as redes que as pessoas te encontram, Simone? A melhor é o LinkedIn, que é mais profissional. Tem o Instagram também, meu nome é Simone Maia, então é simone.maia, Simone Maia, LHH, e as pessoas me encontram. Eu não sou uma pessoa muito das redes, sabe? Bom. Então, quem me encontrar nas redes vai ver a minha neta, os meus Que lindo. filhos, aí vai ver um artigo de vez em quando. Mas eu tenho linkado no meu LinkedIn um blog. Tá E de bom. vez em quando eu alimento, tem bastante coisa lá, tem delícia. coisas assim de vida, de carreira, não necessariamente coisa só de gestão de pessoas, tem outras reflexões. Então, nessas redes dá para me conhecer um pouquinho. Que bacana. E aí, como o programa chama Cara e Coragem, Simone, se você tivesse que passar uma mensagem para essa liderança na cara e na coragem, o que você passaria frente ao que você tem visto? Tenha coragem de se manifestar conforme seus valores. Importante. É isso que eu vejo que falta muitas vezes. Sim. Precisa ir com a cara e com a coragem, porque aquilo que a gente acredita é importantíssimo para a gente executar um bom trabalho, para a gente cumprir uma missão, para a gente deixar um legado que seja relevante, né? Não ter só uma passagem por uma empresa, por uma organização, mas a gente deixar uma marca bacana na empresa e na vida das pessoas. Então, Incrível. precisa viver valores. Muito bom. Muito obrigada. Obrigada. E para você que esteve conosco até agora, deixa seu comentário, deixa seu like. Esse conteúdo não é só para você, então compartilha com um colega da empresa, seu gestor, até para aquela pessoa que você quer mandar um recado. Às vezes serve, manda um podcast assim aleatório. Opa, mandei. Acho que o recado vai ser dado, porque falamos de várias temáticas aqui. O meu muito obrigada e até o próximo episódio.